Esse é o programa Classe Bíblica no Ar, é uma grande satisfação estar de volta. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. O título dela é A Base do Sermão. Nós vamos estudar algumas coisas fundamentais nesta aula. Você se lembra que nas aulas anteriores nós estudamos algumas coisas sobre o pregador, no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual. Entretanto, hoje, vamos focalizar os aspectos mais técnicos na vida do pregador. Nós pretendemos também, ao final desta aula, alcançar em você alguns objetivos. Acompanhe comigo a leitura deles. Em primeiro lugar, você deverá ser capaz de citar 5 razões para o uso do texto bíblico na pregação. Segundo, explicar por que se deve dar tanta importância à escolha de textos bíblicos. Terceiro, dar uma referência bíblica como exemplo de texto que apele à imaginação dos ouvintes. Quarto, citar as 3 regras básicas de interpretação de textos bíblicos. Quinto, mencionar as 3 coisas que ensinam como estudar um texto bíblico. Esses são os nossos objetivos e nós vamos então começar com o nosso texto de número 1. O título dele é O Texto Bíblico Básico do Sermão. Todo sermão precisa ter um texto escolhido pelo pregador. Este texto pode ser um versículo, pode ser um conjunto de versículos, como pode ser apenas uma parte de um determinado versículo. Mas toda mensagem, todo sermão, precisa ter o seu texto básico. A palavra texto vem do latim tecere, que significa tecer, construir, reunir, compor. Este é o sentido da palavra texto. Isso quer dizer que na pregação ele é básico, porque o pregador vai se orientar pelo texto que ele escolheu para determinada mensagem. Assim acontecia na igreja primitiva. Os judeus escolhiam um texto e então ia dando a interpretação desse texto parágrafo por parágrafo. Aliás, nós percebemos Jesus no seu ministério citando o profeta Isaías e então discorrendo a respeito da passagem escolhida. Assim também acontecia com Paulo. Ele lia textos do Antigo Testamento e discorria sobre estes textos. Isso quer dizer que a pregação precisa ter um texto principal que encabece e que seja a referência para todos os argumentos que serão desenvolvidos ali. Aliás, a prática de se escolher um texto básico e então construir em torno dele uma mensagem encontra respaldo, encontra bases, inclusive no Velho Testamento. Eu gostaria de ler com você Neemias capítulo 8, versículo 8. Nos diz assim esse texto da palavra do Senhor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ainda no período de Neemias, eles liam a lei de Deus, davam a interpretação da forma mais clara possível, para que o povo pudesse compreender o que é que se estava tentando passar para eles. Toda mensagem, todo sermão precisa ter um texto básico. E eu gostaria de destacar com você algumas coisas básicas, algumas razões principais para que todo sermão tenha um texto. Em primeiro lugar, porque dá autoridade à mensagem. Quando eu leio um texto da palavra de Deus e discorro sobre ele, eu estou afirmando que a palavra que está sendo pregada e os argumentos que estão sendo elaborados encontram base na palavra de Deus. Toda a autoridade do pregador só tem valor, só é legítima, enquanto ele estiver falando a palavra de Deus. E iniciar tudo a partir de um texto básico dá mais autoridade ao que ele está ministrando.
Em segundo lugar, porque o texto bíblico básico exerce influência irrestrita para que o pregador se mantenha dentro de seu tema. Ao ler o texto, ele vai estar predispondo os seus ouvintes a uma pregação ou a mensagem em cima do que acabou de ler. Isto limita toda a ação do pregador e torna a sua mensagem muito mais objetiva. Aquilo que ele vai estar expondo aos seus ouvintes será muito mais interessante porque tem uma linha mestra, tem uma referência principal que é o texto que ele acabou de escolher. Em terceiro lugar, porque unifica o sermão. O que ele está expondo não é algo que atira em todas as direções. Não pode ser considerado como uma coxa de retalhos. Existe uma unidade naquilo que ele prega, porque tudo que ele está desenvolvendo, tudo que ele está elaborando, vem a partir do texto que ele acabou de ler. Em quarto lugar, porque prepara o povo para o sermão. Ao ler o texto bíblico básico, nós criamos uma predisposição no nosso grupo para ouvir a nossa mensagem. Ninguém fica num grande vazio após ser lido o texto bíblico básico. Nós podemos até imaginar que tipo de mensagem, quais considerações que o pregador estará fazendo. E poderemos até ser completamente surpreendidos, porque ele pode trazer algo que nós não imaginávamos em cima do texto. Mas ao lê-lo, ele termina criando uma predisposição, uma motivação no povo para ouvir a sua mensagem. Em último lugar, porque serve para promover variedade na pregação. É claro, nós devemos evitar o risco de cair no mesmismo. Ao escolhermos o texto bíblico básico, nós deveremos partir do princípio da variedade, de coisas novas no nosso trabalho de pregação. E nós vamos estar nos permitindo, no sentido coletivo entre os pregadores, trazer coisas novas, trazer coisas inéditas para aqueles que nos estão ouvindo. O texto 2 da nossa aula nos fala da escolha de textos bíblicos. Existem alguns critérios. Quais são os caminhos que precisamos percorrer para escolher os nossos textos? A escolha do texto certo é de fundamental importância para o pregador, porque ele não apenas deve escolher o seu texto, mas o escolhido deve ser adequado à mensagem que ele deseja trazer para aqueles que lhe ouvem. Existem algumas regras básicas, alguns princípios para a escolha de nossos textos. E eu gostaria de destacar para você, basicamente, 7 princípios que deveremos obedecer na escolha do texto para a nossa pregação. Em primeiro lugar, devemos escolher textos que expressem pensamentos completos. Esse é um princípio vital. O texto escolhido deve expressar um pensamento completo. João 3,16 nos traz um pensamento completo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um texto com a ideia completa. Ele nos informa que por causa do seu amor, Deus enviou-nos o seu Filho com uma finalidade principal, que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Em segundo lugar, escolha textos claros para você mesmo, bem como para o povo a quem você vai pregar. Nós precisamos escolher os textos que sejam, em primeiro lugar, claros para nós. Porque se não é claro para o pregador, é óbvio que ele vai ter dificuldades em discorrer sobre aquele assunto e se mostrará alguém absolutamente inseguro ao fazer as suas aplicações, ao fazer as suas considerações em cima da mensagem. Em terceiro lugar, evite textos obscuros, principalmente quando se trata de textos base para a pregação.
Os textos não podem ser obscuros, principalmente na compreensão que o pregador tem a respeito deles. Pode ser que algum versículo lido não seja muito comum, não seja muito conhecido do público, mas quando ele é familiar ao pregador, este terá relativa facilidade em fazer explanações dentro daquele assunto. Entretanto, o texto escolhido, acima de tudo, não pode ser obscuro para o pregador. Em quarto lugar, escolha textos objetivos. É claro, a Bíblia trata de assuntos extremamente prolixos e complicados, mas o pregador deve escolher aqueles versículos ou aquele lote de versículos que tragam uma verdade objetiva, que tragam uma verdade concreta para aqueles que nos estão ouvindo. Em quinto lugar, escolha textos sobre os quais não há dificuldades hermenêuticas, isto é, textos de difícil interpretação. É bom que o pregador não se prenda àqueles textos extremamente polêmicos, aqueles textos que permitem diversas interpretações, sem necessariamente implicarem que estas interpretações estejam erradas. Aliás, a Bíblia traz verdades absolutas para a nossa vida, mas também traz um conjunto de verdades relativas. Além disso, existem aqueles problemas na Bíblia que nós não vamos conseguir apresentando uma opção unilateral. O pregador não deve escolher esses textos. Se há uma profunda dificuldade hermenêutica em algum texto, ele deve escolher um texto mais fácil. Em sexto lugar, escolha textos sobre os quais não hajam dúvidas. É claro que se o pregador não tem dúvidas a respeito da interpretação de um texto, ele vai ter muito mais facilidade para executar o seu trabalho. Desta forma, ele deve primar pelos textos que são cristalinos para ele em termos de verdade. Por último, escolha texto dentro dos limites de sua capacidade de explaná-los. Se eu não tenho uma grande capacidade em determinada área de interpretação bíblica, em determinada área da teologia, eu devo evitar esses assuntos ou então devo estudá-los de uma forma mais pormenorizada. Porque se pairam dúvidas, eu terei insegurança também na execução do meu trabalho. O texto 3 da nossa aula é uma continuação do texto de número 2. Nós estávamos falando a respeito da escolha dos textos bíblicos. E nós reafirmamos a importância de se escolher os versículos adequados para servirem de base para a nossa pregação. Eu gostaria de considerar com vocês alguns requisitos principais e indispensáveis à pregação de sermões, no que diz respeito à escolha do texto bíblico. Em primeiro lugar, não se deve evitar os textos mais conhecidos. Às vezes nós imaginamos que por um texto ser muito conhecido do nosso público, isso levará quem está me ouvindo ao desinteresse e à desmotivação. Mas isso não é verdade. Eu acredito que sempre encontraremos aplicações inéditas para as passagens, mesmo aquelas mais conhecidas das Escrituras. Um certo pregador falou durante uma semana sobre João 3,16. E você sabe, esse é um versículo muito conhecido. E em todos os momentos em que ele se apresentou no púlpito para ministrar, ele trouxe verdades novas dentro deste texto. Porque a Bíblia, ela traz uma infinidade de opções de aplicação do texto da palavra do Senhor. Desta forma, nós não devemos evitar os textos mais conhecidos, aqueles textos que os irmãos dominam com maior facilidade. Em segundo lugar, escolha textos que justifiquem o tema de seu sermão. O texto escolhido tem que estar numa associação absoluta com o tema do sermão. Não pode haver nenhuma separação, muito menos nenhum desacordo
entre o texto escolhido e o tema do sermão sobre o qual eu estou discorrendo. Em terceiro lugar, escolha textos que despertem o interesse e a atenção do auditório. Eu não posso ficar me demorando em genealogias, ou então explicando o código de leis inseridos no livro de Levítico. Eu preciso trazer porções da palavra de Deus que cativem o interesse e a atenção daqueles que me estão ouvindo. Em quarto lugar, escolha textos que antes falaram ao seu coração. Isso é de fundamental importância. Antes que a mensagem que estou pregando seja a palavra de Deus para os meus ouvintes, ela deve ter sido, em primeiro lugar, a palavra de Deus para a minha vida. Antes de falar aos meus ouvintes, ela tem, em primeiro lugar, que ter falado ao meu coração. Porque se ela foi a palavra de Deus, enfática, para falar a mim, sem dúvida alguma, ela falará também ao meu auditório, àqueles que me estão ouvindo. Em último lugar, escolha textos que apelem à imaginação dos seus ouvintes. Isso é de fundamental importância. Ao estarmos discorrendo a mensagem, precisamos também fazer um apelo à imaginação daqueles que nos ouvem. Só assim a nossa pregação será motivadora e interessante. Aliás, Natã, profeta, ele trouxe para Davi uma mensagem que foi um apelo à sua imaginação. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. O texto nos informa que Davi havia possuído Batseba e, ao mesmo tempo, colocado seu marido Urias na frente de batalha para que ele pudesse morrer. O Senhor revelou tudo isso a Natã. E ele aproximou-se do rei de Israel e lhe propôs uma parábola dizendo que havia dois homens, um rico e um pobre. Um tinha muitos bens e o outro tinha apenas uma ovelhinha. E chegando um visitante à casa daquele homem rico, ele não quis matar uma entre as muitas ovelhas que ele possuía. Então ele lançou mão da ovelha daquele homem pobre, matou-a e então preparou-a para o visitante. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente irado e disse que esse homem deveria morrer e, ao mesmo tempo, deveria restituir 4 vezes mais àquele que tinha uma única ovelhinha. E Natã, virando-se para Davi, lhe disse: você é o homem, Davi. Ele começou aquela mensagem de Deus fazendo um apelo à imaginação de Davi, ao ponto de Davi trazer também um veredito a respeito daquele homem que tanto mal havia praticado. O texto 4 fala da interpretação dos textos bíblicos. A Bíblia é a palavra de Deus para nós e o grande benefício da reforma foi permitir que todos nós pudéssemos interpretar de forma livre as Escrituras. Entretanto, existem regras muito bem definidas para tal trabalho. Cada uma pessoa deve interpretar as Escrituras a partir dessas regras e não ao seu bel prazer. Nós não deveremos jamais forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não está dizendo. Existe uma única interpretação para os textos e nós precisamos obedecer a regras para que a nossa visão do conteúdo das Escrituras esteja correta. Quero destacar com você algumas regras básicas. Em primeiro lugar, nós precisamos interpretar de forma fiel e corretamente o texto. Para isso, nós vamos precisar fazer a distinção entre aquilo que é literal e aquilo que é figurado no texto. A Bíblia traz todo um elenco de verdades simbólicas, figuradas. E nós precisamos ler essas passagens enquanto passagens figuradas e simbólicas. Não podemos tornar literal um texto de cunho simbólico, figurado. Mas, ao mesmo tempo, precisamos tomar o cuidado de não incorrermos no excesso de alegorização do texto bíblico. Se fizermos assim, vamos banalizar a Bíblia Sagrada, tornando-a um livro como qualquer um outro. Em segundo lugar,
precisamos sempre recorrer ao contexto. O contexto são aquelas verdades, aqueles versículos que vêm antes e depois do texto. Se obedecermos esta regra, nós vamos resolver a maioria dos nossos problemas de interpretação das Escrituras. O contexto imediato são todos aqueles versículos que vêm imediatamente antes ou depois do texto lido. O contexto remoto são todos os versículos que estão naquele capítulo ou naquele livro. São todos os versículos que precedem e sucedem o texto lido. Não podemos, de forma alguma, isolar versículos bíblicos e extrair dele verdades subjetivas. Não podemos isolar esses versículos para forçar a Bíblia a dizer aquilo que nós gostaríamos que ela dissesse. Em terceiro lugar, explicar a Escritura pela Escritura. Esta é uma regra de hermenêutica indispensável na pregação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós levarmos em conta esse princípio, nós vamos solucionar a maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas dificuldades em termos de interpretação do texto sagrado. O texto 5 da nossa aula tem como título Como estudar o texto bíblico. Ao depararmos com o texto no qual vamos interpretar e desenvolver a nossa mensagem, precisaremos levantar algumas perguntas. Por exemplo, por quem? Quando? A quem? Por quê? Onde? Como? São perguntas indispensáveis. O pregador, ao deparar-se com o seu texto, ele precisa basicamente fazer duas coisas. Em primeiro lugar, fazer uma viagem ao tempo das pessoas para quem o texto, em primeiro lugar, foi dirigido. Entender os problemas históricos, espirituais, políticos, culturais do homem que foi o primeiro receptáculo desta mensagem é de fundamental importância para uma interpretação segura do texto. Em segundo lugar, ele precisa conhecer o homem que está diante de si. Ele precisa conhecer a realidade concreta na qual ele está inserido e então extrair os princípios da palavra de Deus e aplicar na vida deste homem. Em resumo, o pregador deve saber três coisas ao desejar estudar o texto bíblico. Em primeiro lugar, ele deve saber o que significava o texto naquela época. Essa é a primeira coisa que ele precisa saber. Qual era o significado dele para aquelas pessoas que o haviam recebido primeiro? É justamente aí que entram as perguntas: quem escreveu? Por que escreveu? De onde escreveu? Para quem escreveu? Com essas perguntas, ele vai levantar dados, ele vai estabelecer uma radiografia daquelas pessoas que receberam, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, ele deve saber também estudar o texto à luz da Bíblia no seu todo. Ele precisa ter um conhecimento do todo da Bíblia Sagrada. Ele precisa ter um conhecimento horizontal das Escrituras. Desta forma, ele conseguirá tecer uma ligação entre o texto que ele está lendo e todas as verdades colocadas no texto sagrado. Ele vai evitar o erro dos isolamentos e dos erros de interpretação por falta de uma consciência da Bíblia como um todo. Uma determinada verdade exposta só deve ser considerada como tal se ela se ajusta a todo o contexto das Escrituras. Se ela está em harmonia com o texto sagrado, desde Gênesis ao Apocalipse. Por último, o pregador deve saber aplicar a interpretação do texto para a vida atual. Isso é de fundamental importância. Em primeiro lugar, que ele saiba o que é que o texto está dizendo. E em segundo lugar, ele precisa conhecer os condicionamentos que envolvem o homem atual, o homem que vive com ele em sociedade. Desta forma, a sua mensagem será relevante e será significativa também
para os seus ouvintes. Esse ponto é de fundamental importância e ele desperta no pregador o compromisso e a obrigação de ser alguém atualizado. Ele deve estar lendo jornais, ele deve estar assistindo aos telejornais, ele deve estar lendo as revistas para que ele possa entender então a vida do homem que compartilha com ele das mesmas necessidades, dos mesmos sentimentos, enfim, de uma vida comum. Já dizia Moody que o bom pregador é aquele que tem na sua mão direita a Bíblia e na sua mão esquerda o jornal, porque é alguém atualizado, sabe pregar mensagens da palavra de Deus para o homem que está diante de si. Estamos terminando a nossa aula. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Até a próxima.